Se você acha que já viu de tudo nas estradas, esta história vai mudar sua percepção. O que aconteceu comigo naquela noite ainda tira meu sono. Fique comigo até o final, porque a revelação é algo que você nunca imaginaria. Era uma madrugada fria na BR-262, estrada longa e deserta, cercada por quilômetros de nada. Eu transportava uma carga de madeira. Como de costume, estava sozinho. A única companhia era o som do motor e o farol cortando a escuridão densa. Estava cansado, mas não podia parar. No meio do nada, estacionar era um convite ao perigo. Foi então que o vi. Um homem estava parado no acostamento, acenando freneticamente. Ele vestia uma jaqueta surrada. Parecia perdido, desesperado. Meu primeiro instinto foi seguir em frente, mas algo me fez parar. Talvez fosse humanidade. Talvez fosse curiosidade. Pode me levar até o próximo posto? Ele perguntou, a voz tremendo, como se estivesse com muito frio. Deixei que entrasse na cabine. Ele não parecia perigoso, e sua expressão era de puro alívio. Muito obrigado, amigo. Você salvou minha vida. Perguntei o que fazia ali no meio do nada. E ele hesitou antes de responder. Meu carro quebrou. Mas não é só isso, disse ele, olhando fixamente para a estrada. Sua mão tremia, e seus olhos estavam inquietos, como se procurassem algo que só ele podia ver. Ele então acrescentou, quase num sussurro, eu acho que algo está me seguindo. Aquilo me deixou desconfortável, mas não dei muita bola. Achei que era só um coitado assustado. Continuei dirigindo, mas a sensação de que algo estava errado não saía de mim. De repente, senti um calafrio inexplicável, como se a temperatura tivesse caído vários graus em segundos. O vidro da cabine ficou embaçado, e meu rádio começou a emitir um chiado estranho. Olhei para o homem ao meu lado, e ele estava completamente pálido, os olhos arregalados. Não pare, pelo amor de Deus, não pare! Ele gritou. Seu desespero era real. Foi então que vi pelo retrovisor. Algo estava vindo atrás do caminhão. Não era um carro, não era uma moto. Era uma sombra, enorme e disforme, como se a própria escuridão tivesse ganhado vida. Ela não tinha olhos, mas eu sabia que estava nos observando. O que é isso? Perguntei, meu coração disparado. Ele não respondeu, apenas balançou a cabeça, como se estivesse tentando conter o pânico. A sombra começou a se aproximar, e eu instintivamente acelerei, mas parecia que ela ficava cada vez mais perto, como se estivesse brincando conosco. Então, ele disse algo que me gelou até os ossos. Se ela chegar perto demais, ela leva a gente. Já aconteceu antes. É por isso que eu estava na estrada. Eu tentei fugir, mas ela sempre encontra você. Agora, eu estava apavorado. A sombra parecia crescer, preenchendo a estrada atrás de nós, e a sensação de ser observado ficou insuportável. O que ela quer? Perguntei, quase gritando. Ele apenas sussurrou, almas. Ela coleciona almas perdidas na estrada. De repente, o motor do caminhão começou a falhar. As luzes do painel piscavam, e eu senti o caminhão perder força, como se algo estivesse sugando a energia dele. O homem ao meu lado começou a rezar, mas sua voz se misturava com o som de um vento estranho, quase como um sussurro que vinha de todos os lados. Com o último esforço, consegui fazer o caminhão avançar, e a sombra finalmente desapareceu, como se nunca tivesse existido. O homem soltou um suspiro de alívio, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, olhei para o banco do passageiro. Ele não estava mais lá. Parei o caminhão, desesperado, e procurei ao redor, mas não havia sinal dele. A única coisa que encontrei foi uma jaqueta velha jogada no banco, e dentro dela, uma carteira de motorista. O nome e a foto eram dele, mas a data de falecimento no verso dizia que ele tinha morrido há 5 anos, em um acidente na mesma estrada onde o encontrei. E aí, o que você faria se estivesse no meu lugar? Você acredita que algo tão sombrio possa existir na estrada? Prepare-se para uma história que vai te fazer pensar 2 vezes antes de dirigir à noite. Fique comigo até o final, porque o que aconteceu naquela estrada é algo que nunca mais saiu da minha cabeça, e pode mudar a sua forma de enxergar a realidade. Eu estava na BR-376, em direção ao Paraná, transportando uma carga de grãos.
Era madrugada, e a neblina estava tão densa que os faróis do caminhão mal iluminavam 2 metros à frente. Para quem está acostumado a rodar de noite, isso não é novidade, mas naquela viagem, o silêncio parecia mais pesado do que o normal, como se o mundo estivesse prendendo a respiração. A estrada estava praticamente deserta. Só havia eu, o asfalto úmido e o barulho ritmado dos pneus. Até que vi as luzes de outro caminhão à distância, parado no acostamento. Quando me aproximei, percebi que algo estava estranho. O caminhão parecia abandonado, com as portas abertas e as luzes piscando como se algo tivesse acontecido. Reduzi a velocidade e encostei. Não sou do tipo que deixa outro colega na mão. Desci do caminhão com uma lanterna, mas assim que comecei a me aproximar do veículo parado, um cheiro forte de ferrugem e podridão tomou conta do ar. O rádio do meu caminhão começou a chiar sozinho, como se captasse algum sinal distante. Tem alguém aí? Chamei, tentando ignorar a sensação de que estava sendo observado. Não houve resposta. A cabine do caminhão estava vazia, mas algo chamou minha atenção. No painel, havia um papel com uma mensagem escrita à mão: "Não pare. Não olhe para trás." Aquilo fez meu estômago revirar. Era algum tipo de brincadeira, ou um aviso real. Enquanto eu tentava entender o que estava acontecendo, ouvi passos na mata ao lado da estrada. Passos lentos, como se alguém estivesse andando entre as folhas secas, sem pressa. "Quem está aí?" gritei, a voz falhando. O silêncio foi a única resposta. Voltei para o meu caminhão, o coração disparado. Decidi seguir viagem, mas a partir daquele momento, algo parecia errado. A estrada, que eu conhecia bem, começou a parecer diferente. As curvas estavam mais fechadas, os postes de luz estavam apagados, e a neblina parecia estar ficando mais espessa. Então aconteceu. Ao fazer uma curva, vi algo que me fez pisar no freio com tudo. No meio da pista, havia uma mulher. Ela estava descalça, com um vestido branco sujo de terra, e o cabelo cobrindo o rosto. Fiquei congelado por um momento, o suor escorrendo pela testa. Ela levantou a mão lentamente, apontando para a frente, como se me pedisse para seguir. Eu queria acelerar e ir embora dali, mas algo me impediu. Era como se a estrada tivesse se transformado em um labirinto sem saída, me prendendo em um pesadelo. Passei pela mulher, tentando ignorá-la, mas foi então que vi o impossível. Havia dezenas de pessoas à beira da estrada, todas imóveis, olhando para o asfalto. Algumas eram crianças, outras idosos, mas todas tinham a mesma expressão vazia. E então percebi. Eram os esquecidos, as almas daqueles que morreram em acidentes naquela estrada, presos entre este mundo e o próximo. O rádio começou a chiar novamente, e uma voz baixa, quase imperceptível, sussurrou algo que me deixou em pânico. "Pare antes da última curva, ou será um de nós." Desesperado, acelerei. Eu queria sair dali o mais rápido possível, mas quando mais dirigia, mais as curvas pareciam se repetir, como um loop infinito. A cada curva, aquelas pessoas apareciam de novo, como se a estrada estivesse viva e brincando comigo. Finalmente, vi uma placa à frente: "Curva dos Esquecidos, reduza a velocidade." Ao me aproximar, notei algo que parecia um muro de pedra logo após a curva. Era uma barreira para evitar que veículos caíssem no abismo. Mas o que gelou meu sangue foi ver marcas de pneus frescas na beira do penhasco. Marcas que terminavam no vazio. Se eu não tivesse reduzido, como a voz no rádio mandou, teria passado direto. E aí, você teria coragem de dirigir naquela estrada depois dessa história? O que você faria se a estrada se tornasse o seu maior pesadelo? Esta história não é para os fracos. Assista até o final, porque o que aconteceu depois do acidente ainda me assombra todas as noites. Prepare-se para uma revelação que você nunca vai esquecer. Era uma noite comum na BR-116, uma das estradas mais perigosas do Brasil. Eu transportava uma carga de autopeças para o interior do Rio Grande do Sul. O trecho era sinuoso, cercado por paredões de pedra e abismos que engoliam a escuridão. A chuva fina e constante deixava o asfalto escorregadio, e a neblina tornava quase impossível enxergar além de poucos metros. Minha atenção estava dividida entre a estrada e o rádio, que tocava músicas sertanejas para me manter acordado.
Tudo parecia normal, até que eu vi algo que me deixou intrigado. Um caminhão-baú à minha frente. Ele estava devagar demais para aquela descida, mas o que mais me chamou a atenção foi o fato de que as luzes traseiras piscavam de forma irregular, quase como um código. Aproximei-me para ultrapassá-lo, mas algo me impediu. As luzes começaram a piscar mais rápido, e então vi a mensagem que elas formavam. Não passe. Meu coração disparou. Aquilo era impossível. Devia ser uma falha elétrica ou uma ilusão causada pelo cansaço. Ainda assim, decidi não ultrapassá-lo. Algo dentro de mim dizia que era melhor obedecer. Poucos minutos depois, ele virou bruscamente para a direita, sumindo em uma estrada secundária. Suspirei aliviado e segui em frente. Alguns quilômetros adiante, tudo mudou. A neblina ficou ainda mais densa, e o rádio começou a chiar. Foi então que vi os destroços. Um caminhão tombado ocupava metade da pista, com a carga espalhada por todos os lados. Reduzi a velocidade, tentando entender o que havia acontecido. O veículo parecia familiar, era o mesmo caminhão-baú que eu havia visto antes. Parei e desci para ajudar, mesmo com o coração disparado. Chamei, mas não havia resposta. A cabine estava vazia, como se o motorista tivesse desaparecido. No chão, vi marcas de sangue que levavam até a mata fechada. O que está acontecendo aqui? Pensei, enquanto uma sensação de pavor tomava conta de mim. Voltei para o meu caminhão, decidido a sair dali o mais rápido possível. Mas assim que entrei na cabine, ouvi batidas na porta do passageiro. Olhei, mas não havia ninguém. Meu rádio, que antes chiava, começou a transmitir uma voz rouca, quase um sussurro. Por que você não parou? Por que você não ajudou? Minhas mãos tremiam no volante. Liguei o motor e acelerei, mas a estrada parecia interminável. O GPS, que deveria me guiar, mostrava que eu estava rodando em círculos. A neblina ficou tão densa que parecia engolir o caminhão, e as luzes dos postes apagavam assim que eu passava. Foi então que vi pelo retrovisor. O caminhão-baú estava atrás de mim novamente, mas desta vez, ele estava destruído. O para-brisa estava quebrado, e uma figura sombria estava sentada no banco do motorista. Seus olhos brilhavam como faróis, fixos em mim. Isso não é real. Isso não é real, dizia para mim mesmo. Mas a figura começou a acelerar, se aproximando cada vez mais. Ela colidiu com a traseira do meu caminhão, jogando-o para frente. Tentei manter o controle, mas a força era demais. O rádio voltou a chiar, e a mesma voz sussurrou. Você vai sentir o que eu senti. De repente, a estrada desapareceu, e tudo ficou escuro. Quando acordei, estava deitado no acostamento, o caminhão tombado ao meu lado. Policiais e paramédicos cercavam a área, mas algo estava errado. Eles não falavam comigo. Na verdade, eles passavam por mim como se eu não estivesse ali. Foi então que vi meu próprio corpo sendo retirado da cabine, coberto por um lençol branco. Eu era o acidente. E aí? O que você faria se estivesse no meu lugar? Você acredita que as almas das estradas realmente ficam presas aqui? Você acha que conhece todos os perigos das estradas? O que aconteceu comigo naquela noite vai te fazer pensar duas vezes antes de pegar a BR-153 de madrugada. Fique até o final, porque a revelação é mais assustadora do que qualquer história que você já ouviu. Era quase meia-noite quando entrei em um trecho isolado da BR-153, também conhecida como Transbrasiliana. Eu transportava uma carga de combustível e precisava entregar no dia seguinte. A estrada estava deserta, e o céu, sem lua, deixava tudo ainda mais sombrio. Apenas os faróis do caminhão iluminavam o caminho. Aquele trecho sempre teve fama de perigoso, mas não pelos motivos que você pode imaginar. Diziam que antigamente havia um cemitério ali, removido para a construção da rodovia. Porém, histórias de caminhoneiros que viram coisas estranhas nunca pararam. Eu nunca acreditei nessas histórias. Até aquela noite, quando entrei em uma longa reta cercada por árvores secas, senti um arrepio percorrer minha espinha. Olhei para o relógio no painel, mas os ponteiros estavam girando descontroladamente, como se o tempo tivesse enlouquecido. O rádio também começou a chiar, emitindo um som grave e perturbador. De repente, algo surgiu na estrada.
Uma luz fraca piscava à frente, como se fosse o farol de outro veículo. Reduzi a velocidade, achando que era algum colega com problemas, mas, à medida que me aproximava, percebi que era uma bicicleta velha, com um homem pedalando lentamente. Ele usava roupas surradas, e um chapéu escondia seu rosto. Buzinei para avisar que estava atrás, mas ele não reagiu. Continuei devagar, até que passei por ele. No momento em que olhei pelo retrovisor, ele já não estava lá. Aquilo era estranho, mas tentei ignorar. Devia estar cansado. A estrada parecia se estender sem fim, e a sensação de que algo estava errado só aumentava. Foi então que notei algo que me deixou sem ar. Cruzes, dezenas delas, surgindo nas margens da estrada. Não eram comuns, como as de acidentes. Eram antigas, feitas de madeira escura e desgastada, com inscrições que eu não conseguia ler. Aos poucos, o ar começou a ficar pesado, difícil de respirar. O cheiro de terra molhada e flores murchas tomou conta da cabine. De repente, o motor começou a falhar, e o caminhão parou no meio da estrada. Tentei dar partida várias vezes, mas era inútil. O silêncio ao meu redor era opressor. Peguei a lanterna e desci para verificar o motor. Mas quando abri o capô, ouvi passos na estrada. Não eram os meus. Iluminei ao redor, mas não vi nada. O som continuava, agora mais próximo. Voltei para a cabine, trancando as portas, e foi então que vi pelo para-brisa. Havia uma figura parada no meio da estrada, encoberta por um manto preto. Não dava para ver o rosto, apenas a silhueta. De repente, ela começou a andar na minha direção, lenta e decididamente. Meu coração parecia que ia explodir. Liguei a lanterna e apontei para a figura, mas a luz atravessou como se fosse feita de fumaça. O rádio, que até então estava silencioso, ligou sozinho, emitindo uma voz rouca e sussurrada. Eles não descansam. E agora, você também não. No mesmo instante, ouvi batidas no vidro do lado do passageiro. Virei rapidamente, mas não havia nada. Quando olhei novamente para a estrada, a figura tinha desaparecido, mas as cruzes agora estavam ao meu redor, como se tivessem brotado do chão. Sem pensar duas vezes, tentei ligar o motor mais uma vez. Para minha surpresa, ele funcionou, e eu acelerei com tudo. A estrada parecia nunca acabar, e as cruzes continuavam surgindo nos dois lados, mais próximas, mais opressivas. Finalmente, avistei uma luz distante. Era um posto de gasolina. Encostei o caminhão e desci, o corpo inteiro tremendo. Um frentista veio ao meu encontro, mas antes que pudesse dizer algo, ele olhou para o caminhão e ficou pálido. Você passou pelo trecho do antigo cemitério, não foi? Ele perguntou, quase em um sussurro. Contei o que havia acontecido, e ele apenas balançou a cabeça, como se já tivesse ouvido aquilo antes. Você teve sorte de sair. Nem todos conseguem. Dizem que os mortos ainda caminham por lá, esperando alguém para levá-los embora. Olhei para o caminhão e vi algo que me fez gelar até os ossos. No para-brisa, havia marcas de mãos, como se alguém tivesse tentado entrar à força. E aí, você acredita que há algo nas estradas além do que os olhos podem ver? Você já ouviu falar de caminhoneiros que transportam cargas que nunca deveriam ter saído do lugar? O que aconteceu comigo naquela noite é o tipo de coisa que vai te deixar sem dormir. Fique comigo até o final, porque a revelação sobre o que eu estava carregando vai te arrepiar. Era uma noite quente e abafada. Eu estava na BR-262, conhecida como a Estrada da Morte por causa dos inúmeros acidentes. Minha carga era incomum, um container lacrado que devia ser entregue em uma área remota do Mato Grosso do Sul. As instruções eram claras. Não pare até o destino. Não abra a carga. Isso não era novidade para mim. Às vezes, a gente pega fretes com exigências estranhas, mas o pagamento era bom, e eu não fazia perguntas. Na metade do caminho, comecei a notar coisas estranhas. Primeiro, o peso da carga parecia mudar. O caminhão, que antes rodava suave, agora balançava como se algo estivesse se movendo lá dentro. Em seguida, o rádio começou a captar interferências, mesmo estando desligado. Vozes baixas e sussurros que vinham do nada. Achei que era o cansaço e continuei. Mas quando passei por um trecho isolado,
cercado de mata densa, algo aconteceu. Um som alto veio da carga, como se algo tivesse batido contra o interior do container. Parei no acostamento, o coração disparado. Desci com a lanterna, tentando manter a calma. A luz da lua mal passava pelas árvores, deixando tudo mais sombrio. Caminhei até a traseira do caminhão e coloquei a mão no container. Ele estava gelado, muito mais do que deveria estar numa noite tão quente. Foi quando ouvi um gemido baixo e profundo, vindo de dentro da carga. Me afastei instintivamente, tentando entender o que estava acontecendo. Tem alguém aí? Perguntei, minha voz tremendo. Nenhuma resposta, apenas outro som, como unhas arranhando o metal. Subi de volta para a cabine e liguei o caminhão. Estava decidido a não parar mais até chegar ao destino. Mas a partir daquele momento, tudo começou a piorar. A estrada parecia se transformar. As curvas ficaram mais fechadas, como se o caminho estivesse mudando diante de mim. O GPS mostrava rotas incoerentes, e a neblina começou a cobrir o asfalto. O rádio, que eu tinha desligado, voltou a funcionar sozinho. Uma música antiga e distorcida começou a tocar, intercalada por uma voz que repetia: "Você não deveria estar aqui." Então, no meio da pista, vi algo que me fez pisar no freio com tudo. Um homem parado, com uma expressão vazia e roupas esfarrapadas. Antes que eu pudesse reagir, ele desapareceu no ar, como fumaça. Segui em frente, mas minha mente estava em alerta máximo. Era como se algo estivesse me observando. De repente, o caminhão começou a perder potência, como se estivesse sendo puxado para trás. Olhei pelo retrovisor e vi algo que me fez gelar. O container estava aberto, com a porta balançando ao vento. Parei novamente, sem alternativa. Desci para verificar, cada passo mais pesado que o anterior. Quando me aproximei, senti um cheiro horrível, uma mistura de carne podre e ferro enferrujado. Iluminei o interior do container e quase deixei a lanterna cair. Dentro, havia algo impossível de descrever. Uma criatura, metade humana, metade algo que eu nunca tinha visto antes. Seus olhos brilhavam num amarelo intenso, e sua pele parecia estar em decomposição, mas ao mesmo tempo viva. Ela me encarou. Com uma voz rouca e distorcida, disse: "Você me tirou do meu lugar." Corri de volta para o caminhão, pisando fundo no acelerador. O container balançava violentamente, como se a coisa lá dentro estivesse tentando sair. A estrada parecia não ter fim, mas eu sabia que precisava chegar ao destino. Quando finalmente avistei o galpão onde devia entregar a carga, já era madrugada. 2 homens me esperavam, ambos com expressões sérias. Assim que parei, um deles gritou: "Por que você abriu o container?" Antes que eu pudesse responder, o container explodiu em um som ensurdecedor. A criatura saiu, atacando os homens como uma sombra viva. Eu não esperei para ver o que aconteceria. Dei a volta no caminhão e corri sem olhar para trás. E até hoje, ninguém sabe o que era aquela coisa ou para onde ela foi. Se gostou dessa história e quer ouvir mais mistérios das estradas, se inscreva no canal. As cargas nem sempre são o que parecem, e o que você carrega pode ser a última coisa que verá.